Desde 1997, um paradigma foi quebrado na neurociência. Descobriu-se que o cérebro é capaz de produzir novos neurônios, principalmente na região do hipocampo, responsável pela memória. Em 1997 foi lançado um antidepressivo, depois conhecido como a pílula da felicidade, o Prozac. E pesquisas demonstram que antidepressivos, entre eles o Prozac, é capaz de aumentar a concentração de neurônios nessa região do hipocampo na ordem de 20 a 40%. Desses novos neurônios, 75% deles são maduros para desempenhar as suas funções neuronais. Esse mecanismo de produção de novos neurônios chama-se neuroplasticidade. Além dos antidepressivos, a aplicação de eletrochoques também é capaz de liberar muitos neurotransmissores que produzem uma reformulação de toda a árvore neuronal. O eletrochoque demonstrou ser capaz de aumentar 50% dos neurônios na região do hipocampo. Em 1999, descobriu-se que os exercícios físicos conseguem dobrar o número de neurônios na região do hipocampo. Ratinhos que corriam 5 km por dia aumentavam o número de neurônios na ordem de 2 vezes mais do que aqueles ratinhos que eram sedentários. Sabemos que o estresse é uma das causas que produz a atrofia dos neurônios nessa região da memória. Então, muitos pacientes estressados sofrem de déficit de memória. Da mesma maneira, pacientes depressivos possuem esse hipocampo reduzido na ordem de 10 a 12%. Então, provavelmente há uma relação entre a perda neuronal e o desenvolvimento de depressão. Um dos primeiros sinais que aparece na doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa responsável pela destruição dos neurônios na região do hipocampo, ocorre quando o paciente começa a apresentar sinais precoces de depressão. Então, provavelmente essa relação entre perda neuronal e déficit de memória e depressão exista. Nós não sabemos ainda qual é o mecanismo relacionado, mas sabemos que o uso de antidepressivos recupera o tamanho do hipocampo nos pacientes tratados. Então, provavelmente os antidepressivos possuem um mecanismo de estímulo à neuroplasticidade com a recuperação funcional da região do hipocampo. A partir dessas pesquisas, nós podemos saber que talvez novas linhas teóricas possam ser abertas para o estudo dos mecanismos subjacentes à produção da depressão em seres humanos. Antes se acreditava apenas que o déficit de neurotransmissores, entre eles a serotonina, era responsável pela produção dos sintomas depressivos e ansiosos. Agora se abre uma nova perspectiva do estudo da atrofia do hipocampo relacionado com sintomas depressivos. Talvez novos medicamentos que possam atuar melhorando a produção de neurônios e neurotransmissores na região do hipocampo possam produzir resultados satisfatórios além dos antidepressivos. Como vamos testar isso? Nós podemos utilizar em laboratório medicamentos que antagonizem a ação dos antidepressivos em animais como ratinhos e ver se isso produz neles sintomas depressivos. Se houver essa produção, se comprova que há uma relação entre a produção de novos neurônios e a redução dos sintomas depressivos. E há uma relação entre a diminuição de novos neurônios na região do hipocampo e a eclosão de sintomas depressivos. Então, fica aqui a minha informação do dia de hoje. Obrigado.